Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jorge Bart, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico e estou aqui fazendo esse vídeo para quem vai fazer a prova aí para o município de Imbé, Câmara dos Vereadores, onde a banca aí do certame é a banca Fundatec. Então eu vou falar daqueles conteúdos que tem uma recorrência muito grande nessa banca, se baseando então nas últimas provas aí municipais. Tá certo? Para quem está me conhecendo agora, já aproveita, te inscreve no meu canal, aciona o sininho. Eu coloco diariamente aqui assuntos relacionados então à disciplina de matemática e raciocínio lógico. Então já te inscreve aqui, já deixa teus comentários e vamos então para a nossa revisão aqui antes da prova aqui que vocês vão fazer então no final de semana. Bom, olha só gente, tem assuntos que têm uma recorrência muito grande aí na banca Fundatec. Então eu vou começar falando aqui de regra de 3 simples, mas o que eu quero, digamos aqui, reforçar no nosso revisão aqui é a regra de 3 composta, que essa é uma probabilidade muito grande de aparecer aí na prova de vocês. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Eu vou pegar aqui, imagina se eu digo para vocês assim, ó, 120 alunos corresponde a 100% de uma turma. Então imagina lá uma turma que tem 120 alunos, esses 120 alunos corresponde aí esse 100% da turma. Aí um determinado dia compareceram 72 alunos. Então, quantos por cento estavam presentes? Então notem que agora aqui eu tenho uma regra de 3. O nome disso aqui é uma regra de 3 simples. Por que ela é simples? Porque nós temos aqui 2 colunas. Lembrando que nas colunas coloca sempre na mesma unidade ali. Alunos, alunos, porcentagem, porcentagem. Quando eu tenho mais de 2 colunas, aí ela passa a ser uma regra de 3 composta. Nesse caso aqui, ela é uma regra de 3 o quê? Simples. Bom, como é que eu resolvo a regra de 3 simples? Vou deixar aqui, na sequência eu já resolvo ela. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui. Vamos dizer aqui que eu tenho 12 operários, 12 trabalhadores, vamos botar aqui 12 trabalhadores que constroem uma casa em 8 dias. Agora, se eu tenho 8 pessoas trabalhando, 8 trabalhadores lá, operários trabalhando para a construção dessa casa, vai levar quantos dias? Bom, então aqui nós estamos diante de uma regra de 3 simples e aqui uma outra regra de 3 simples. Uma coisa que a gente tem que cuidar muito quando está resolvendo uma regra de 3 é lembrar se as grandezas que nós estamos ali comparando, se elas são grandezas direta ou inversa. O que é isso? Então olha só, quando uma grandeza aumenta e tu sabe que a outra vai aumentar, ou diminui, nós temos uma grandeza aqui, ó, diretamente proporcional. Agora, quando uma grandeza aumenta e tu sabe que a outra irá diminuir, ou diminui e a outra aumenta, então elas são grandezas o quê? Inversas. Então eu tenho a direta e eu tenho a inversa. Então, observem aqui o meu exemplo. O primeiro exemplo, vamos botar aqui, exemplo 1, e esse aqui, exemplo 2. Notem que no exemplo 1 eu tenho 120 alunos, corresponde a 100% de uma determinada turma. 72 alunos vale mais por cento ou menos? Conseguiram raciocinar que é menos por cento? Então diminui, ó, eu diminui aqui em relação ali de cima. E eu sei que aqui antes de calcular vai diminuir. Diminuiu a quantidade de alunos, diminui a porcentagem, já que o todo vale 100%. Então, se diminui ou aumenta, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Agora observem essa de baixo aqui. 12 trabalhadores lá constroem uma casa em 8 dias. Agora, 8 pessoas, né?
8 operários lá construindo essa casa vai levar quantos dias? Então observem o seguinte, 12 leva 8 dias. Agora tem menos pessoas trabalhando aí na construção, então eu vou levar mais dias para construir essa casa. Então quando diminui, e tu sabe que a outra aumenta, ou aumenta, diminui, isso aqui são grandezas inversas. E como é que eu resolvo agora? Então quando for uma regra de 3 simples, que é aquela que só tem 2 colunas, quando ela for direta, tu vai usar esse carinha aqui, ó, que eu chamo de Didi. E quando for inversa, tu vai usar esse outro aqui que eu chamo de Lalá. Ah, o que é isso, o Didi e o Lalá? Didi, porque tu vai multiplicar assim, ó, diagonal, diagonal. Então, isso aqui vai ficar, ó, 120 vezes aquele x, que é o que eu quero. Aí eu posso tirar aqui os alunos, né, as porcentagens, ó, 72 vezes aquele 100. E aí passando 120 para cá, dividindo com o sinal que tem, isso aqui vai me dar 60, que é a resposta. Então significa, claro, deixa eu colocar aqui, né? Eu queria em porcentagem, ó, então corresponde a 60%. Então aqueles 72 alunos que estão presentes, eles equivalem a 60% dessa turma. Fechou? Agora aqui, ó, elas são grandezas inversas. Por que eu chamei agora de Lalá? Porque quando é inversa, tu vai multiplicar lado a lado. Então tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai fazer 8 vezes x é igual a 12 vezes 8. Aí tu vai passar o 8 para cá, dividindo com o sinal que tem. Então nós teremos aqui o quê? 12 dias. Está aqui a nossa resposta. Então, fiquem atentos. Quando for uma regra de 3 simples, que pode ver que a maioria, a regra de 3 eu lembro, mas o que tem de gente que acaba errando. Por que acaba errando? O cara monta certo e acaba fazendo essa multiplicação aqui. Você só pode multiplicar desse jeito, usando essa regrinha que eu estou falando, quando ela for direta. Porque quando for inversa, tem que multiplicar assim, lado a lado. Fechou? Tá, mas isso aqui tu usa quando? Quando for uma regra de 3 simples. É o tal do Didi, que é esse cruzado, essa multiplicação, ou inversa, multiplica lado a lado. Agora, como eu disse para vocês, vou apagar aqui, qualquer coisa aí na revisão, né? Dá uma pausa no vídeo e ver, aí tu pode olhar aqui com calma o meu exemplo. Agora, eu aposto, gente, na regra de 3 composta. Então, para quem vai fazer aí, tanto a prova no sábado, a prova no domingo, dependendo do cargo, te deparou lá com uma regra de 3 composta. Eu vou pegar uma que eu tenho aqui, que é da Banca Fundatec, que diz o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui. Tu tem 10 funcionários, tá? Então dizia lá no enunciado da Banca Fundatec, 10 funcionários, aí aqui era 150 unidades, 50 unidades, isso aqui em 30 dias. Aí eu queria saber a quantidade de funcionários que faziam aquelas 200 unidades em 20 dias. Eu queria saber a quantidade de funcionários. Tá, agora eu escrevi, vou mostrar. Claro, isso aí estava na nossa linguagem corrente, então dizia lá que 10 funcionários, eles, enfim, trabalhavam, construíam lá 150 unidades de um determinado produto. E isso aqui levavam 30 dias, tá? É como se eu dissesse que isso aqui fossem móveis, né? 10 funcionários constroem lá, fabricam lá 150 unidades de um determinado produto, levando 30 dias úteis. Agora, X funcionários para construírem, para
fabricarem 200 unidades, eles levam 20 dias. Qual é a quantidade de funcionários que eu preciso? Então, nós estamos diante de uma regra de 3 compostas. Ah, por que ela é chamada de composta? Porque tu tem, ó, 1, 2, 3 colunas. Posso ter 4 colunas? Posso ter 5. Mas o importante é sempre tu ficar atento aonde está a tua grandeza principal. O que é a grandeza principal? A grandeza principal é isso aqui, ó. É o X que tu quer descobrir, a tua incógnita. Ela pode estar aqui no meio, pode estar nas extremidades, esse X pode estar aqui em cima, não importa, mas tu tem que localizar a tua grandeza principal, que é essa daqui. Agora, gente, vamos combinar entre nós, isso aqui é uma convenção. Tu vai colocar uma flecha sempre apontando para cima, para o céu, tá certo? Aí se você está, mas Bart, por que tu não coloca para baixo? Convenção entre nós aqui, né? A prova está muito próximo, flechinha para baixo. Aqui eu não vou usar o lalá Didi, eu só vou usar o lalá Didi quando, né, o Didi, lalá, lá, quando for uma regra de 3 simples. A composta eu vou usar as flechas. Então, coloquei a flecha apontando para cima. Agora tu vai comparar essa grandeza, que a gente chama de grandeza principal, que é aquela que tu tá descobrindo, né? Tu tá atrás do valor ali da tua incógnita, tu vai comparar essa grandeza principal com essa e esquece dessa aqui. E depois a grandeza principal com aquela última, aí esquece essa. Então vamos lá. Então olha o que vai acontecer. Quando eu comparar essa aqui com essa, eu tenho que ver se elas são grandezas diretas ou inversas. Se ela for direta, eu mantenho a mesma flecha aqui, apontando para cima. Se ela for inversa, eu boto a flechinha para baixo. Vamos ver isso aqui na prática. 10 funcionários, como eu falei para vocês, fabricam, né? Eles vão fabricar, vão construir, não importa. 10 funcionários constroem, fabricam 150 unidades, produzem 150 unidades. Agora, para serem produzidas 200 unidades, eu preciso de mais funcionários ou menos? Raciocinaram que tu precisa de mais? Vocês viram que aqui aumentou e aqui também vai aumentar? Agora, se aqui fosse, por exemplo, 100 unidades, tu precisaria de menos funcionários, porque 10 funcionários, né, tu tem 150 unidades, né, constroem, né, enfim, fabricam. Então, já dá para perceber que se aqui aumenta, aqui aumenta. Se aqui diminuísse, lá também ia diminuir. Então são grandezas diretas. O que eu faço? Flechinha apontando para o céu. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou comparar essa grandeza com essa daqui. E aí tu esquece essa aqui do meio. Então tu vai dizer assim, ó, 10 funcionários executam uma tarefa em 30 dias úteis. Uma determinada tarefa. Agora esquece disso aqui para não te confundir, tá? Tu pode pensar assim, 10 funcionários construíram aquela tarefa lá em 30 dias úteis. Como agora tu quer que a mesma tarefa seja executada em 20 dias, olha só, tu quer diminuir o tempo, tu precisa ter mais funcionários trabalhando ou menos? Notaram que tu precisa de mais funcionários para que tu diminui o tempo? Então são grandezas inversas. Então a flechinha aqui tu vai colocar apontando para baixo. Fechou? Tá, agora como é que eu monto isso daqui? Começa sempre pela grandeza principal. 10 divide x e bota o sinal de igual. Agora, quando tu for escrevendo as outras grandezas aqui, aí vai ser uma multiplicação. Então, de novo, peguei a grandeza principal, não importa se o x está em cima ou embaixo, eu coloco assim, 10 divide x. Agora aqui, a flechinha está igual a essa, então eu vou colocar 150 divididos por 200. Vezes, agora aqui a flechinha está ao contrário da grandeza principal, então tu não pode colocar 30 sobre 20, e sim tu vai colocar 20 sobre 30. Fechou? Então agora, gente, o resto é matemática básica, ó. Tu vai multiplicar o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Então aqui, ó, antes de multiplicar, eu já posso cortar
esse zerinho com esse zerinho. O que sobrou? Lá em cima, 15 vezes 20 e aqui embaixo, 20 vezes o 30. O que eu posso fazer? Ó, 20 dividido por 20 dá 1. Então nós temos 10 divide x e aqui ficamos 15 divididos por 30. Aí dá para simplificar mais um pouquinho aqui, ó. 15 divididos por 15 dá 1 e 30 divididos por 15 dá 2. Lembrando, quando tem uma fração, tu simplifica. O número que tu pensar dividir aqui em cima, para não alterar o resultado, tem que ser o mesmo de baixo. E aí, simplificando, isso aqui vai dar 1/2. Pronto. Agora, como é que eu resolvo isso? Agora, tu vai multiplicar cruzado. Aí não vai dizer, essa é a regra do Didi. Não. Isso aqui é uma propriedade fundamental aí das proporções dessa parte da matéria, chamado produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembra que aquele Didi que eu falei agora há pouco, tu montou a tua regra de 3, simples, tu sabe que ela é direta, não perde tempo, multiplica assim, tá certo? Mas aqui não, aqui é aquela propriedade fundamental que eu falei agora há pouco. Então, x vezes 1 vai dar x e 10 vezes 2, 20. Tá aqui a minha resposta. Então eu preciso de quantos funcionários? 20 funcionários. Está aqui a resposta. E aqui está o exemplo de uma regra de 3, o quê? Composta. A probabilidade de aparecer isso aí na prova é muito grande. E não é só aí na prova da Banca Fundatec, na maioria dos concursos, né, que tu tem lá o edital matemática, vai aparecer regra de 3. E eles gostam de perguntar regra de 3 composta. Se cair a regra de 3 simples, só fica atento para não errar ali. Observa, faz a pergunta aquela para ti mesmo, para te ver se ela é direta ou inversa. Fechou? Então vamos adiante aqui na nossa revisão. Agora eu peguei uma outra parte aqui que é bem importante, que eu também aposto que vai aparecer aí na prova de vocês, é a parte da matemática financeira, que é a parte de juros simples. Então eu vou pegar uma questão também da Banca Fundatec que dizia assim, ó, no enunciado. Ele queria saber qual é os juros, então vamos chamar J aqui de juros, certo? Os juros também ele pode ser chamado de rendimento, né? A pessoa aplicou lá o dinheiro e ganhou um rendimento. O que é o rendimento? É os juros. Aí o capital aplicado foi de 6 mil. Eu vou botar o número 6 mil, lá na prova tinha 6.000,00, ali tinha, né, os reais, a cifra. A taxa, eu já explico, a taxa é representada pela letra I, é 3% ao trimestre. E o tempo, que é o Nzinho período, é 2 quadrimestres. Tá? Isso estava no enunciado. E aqui eu vou colocar 3% trimestrais. Trimestral ou trimestrais, tanto faz. Então era 3% trimestral e 2 quadrimestres o tempo. Isso é o que eu tinha no enunciado. Agora, gente, fiquem atentos. Apareceu a questão juros simples. Ele tem que falar que é juros simples, tá certo? Não, o que eu vou falar agora não serve para juros compostos, é juros simples. Então estou apostando numa questão de juros simples. Então o formulário do juros simples é essa aqui, ó. Juros é igual a um capital vezes uma taxa vezes um tempo. É isso aqui. Os juros é igual a um capital aplicado a uma taxa durante um determinado período. Então, nós temos assim, o J representa os juros, certo? Esse C representa o nosso capital, que é o principal, é o dinheiro ali, tá certo? Esse I aqui é a nossa taxa, o imposto, e o Nzinho é o período. Daqui a pouco pode vir no enunciado o prazo, o tempo, tá? É tudo a mesma coisa. Bom, e aí, gente, eu quero mostrar aqui uma coisa que... mas
nessa questão aqui ele queria saber os juros. Então, como é que eu calculo os juros? Então, tu vai fazer esse cálculo. Juros é igual a sim. Os juros é igual. Quem é o capital? Ele te deu, ó, R$6.000. Vezes a taxa e vezes o tempo. Esse I é a taxa, o N é o tempo. Aí vem uma coisa importante. Quando tu vai substituir na fórmula, fica atento que se tu substituir a taxa e o período, eles devem estar sempre na mesma unidade. Ah, como assim na mesma unidade, Bart? Olha só, aqui está em trimestre, aqui está quadrimestre, são unidades diferentes. Ou eu deixo tudo em trimestre, ou eu deixo tudo em quadrimestre, ou eu deixo tudo em mês, ou eu deixo tudo em ano, ou eu deixo tudo em dias. Tu que vai escolher. Eu vou deixar em meses. Então observa o seguinte, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui representa esses números, os meses do ano. Então tu tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar aqui dezembro. Olha só, o que significa quadrimestres? Quadrimestres é de 4 em 4. Então tu tem 4 meses em cada quadrimestre. Então se ele está dizendo que são 2 quadrimestres, é porque é quantos meses? São 8 meses. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 meses, certo? 8 meses. Fechou? Tá. Agora ele fala, e fiquem atentos, quando alguém diz assim, olha, o ano, né, a taxa anual é em quadrimestre. Não esqueçam que o quadrimestre são 3 ao ano, ó. São 4 conjuntos aqui, desculpa, 3 conjuntos de 4 em 4, ó. 4, 4, 4. Então, quantos quadrimestres a gente tem no ano? 3. Mas aqui eu só queria saber, né? Destaquei aqui, são 8 meses. Agora, trimestres, quantos trimestres a gente tem no ano? Então, se pegar 1, 2, 3, de novo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, trimestres, ó, tu vai pegar de 3 em 3 meses aqui. Então, isso é importante, eu não vou usar aqui, mas é importante, quantos trimestres tu tem no ano? 4. E quantos quadrimestres eu tenho no ano? 3. Fechou? Tá, então voltando para cá. Como aqui tem que estar na mesma unidade, ele me disse 2 quadrimestres são 8 meses. Trimestres são 3 meses. Se o trimestre é 3% trimestral, então eu quero saber quantos por cento é cada mês. Então eu faço 3 dividido por 3, né? Para saber quantos por cento tem o mês. Então isso aqui vai te dar 1%, eu vou botar assim, ó, AM, ao mês. Agora beleza, agora aqui está ao mês e aqui está em meses. Então eu coloquei na mesma unidade. Fiquem atentos porque dificilmente ele coloca as duas na mesma unidade e tu substitui direto ali. Geralmente tu tem que arrumar primeiro. E muita gente acaba esquecendo isso e erra uma questão que não é difícil, uma questão aí, né, vamos dizer assim, de fácil para média, né, não é uma questão difícil. Juros igual, 6.000, quem é a taxa? Aí eu vou substituir aqui, ó, 1%. Mas aí na hora de substituir, a dica, nunca coloca em percentual. Ou tu coloca, o próprio nome já diz, 1%, é 1 por 100. Ou tu divide 1 por 100, que vai dar 0,001, tá certo? Mas aqui tu pode deixar em forma de fração, mas não coloca em percentual, certo? Vezes o período, que é o tempo, que é o 8. E agora é só multiplicar. Lembrando que tu vai multiplicar o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo, mas eu posso cortar esses 2 zerinhos com esse daqui. 6.000 dividido por 100 vai dar 60. E 60 vezes 8, 6 vezes 8, 48, e boto o zerinho ali. Tá aqui os juros, ó. Esse foi o
rendimento. Então tá aí a resposta dessa questão aí da Fundatec. Aqui eu não quis colocar o enunciado. Geralmente aqui na minha playlist eu coloco o enunciado aqui do meu lado, aqui aí vocês ficam acompanhando no monitor de vocês, mas aqui como a gente está fazendo uma revisão, eu só coloquei os dados e mostrei como se resolve, tá certo? Então também, chance grande de aparecer uma relacionada aí a juros simples e lembra da fórmula. Juros é um capital aplicado a uma taxa durante um determinado período. Fechou? Vamos para uma outra questão, também da Fundatec, e que eu aposto aí que vai aparecer. Como não são muitas questões, tu vai te deparar lá com 10 questões, 5 questões, então eu estou falando daqueles assuntos que eu aposto que vai aparecer aí na tua prova. Então, o outro assunto, gente, que eu quero mostrar aqui para vocês, é um assunto de raciocínio lógico. Então, nesse aqui de raciocínio lógico, a questão aí da Banca Fundatec, tu tinha o seguinte, vou escrever aqui, em romano. Aí dizia assim, 2 é maior que 3 e 3 não é ímpar. E 3 não é ímpar. Depois tu tinha afirmativa 2. 2 é maior que 3, e aí vinha esse então, certo? 2 é ímpar. Depois tu tinha a afirmativa 3, que dizia 2 mais 3 igual a 6, 2 mais 3 igual a 6, ou 4 vezes 2 igual a 8. E aí já dá para perceber, como ele te dava número 1, número 2, 3, tu tinha que ver, isso aqui é verdadeiro, é falso, e aí tu tinha que ver a sequência que dava aqui e procurar lá nas tuas alternativas. Então, rapidamente, gente, isso aqui é relacionado à lógica. Então não esqueçam que uma proposição, o que é uma proposição, Bart? Proposição é uma frase declarativa que a gente pode associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vou pegar essa frase aqui, eu digo assim, Paulo é engenheiro. Paulo é engenheiro, ou Maria não é médica, certo? Então, eu tenho aqui, essa frase aqui, Paulo é engenheiro, isso aqui é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque é uma frase declarativa que a gente pode classificar, associar e dizer, ela é verdadeira ou falsa, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não conheço o Paulo, tudo bem, né? Mas isso aqui é verdadeiro ou falso. Maria não é médica, isso aqui também é verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui a gente chama de proposição simples. Proposição simples. E aí quando aparece esse ou, poderia ser o e, poderia ser o então, e poderia também ser o se e somente se. Mas estou apostando aqui nesses conectivos aqui, já que nós estamos fazendo uma revisão. Tem o se e somente se, mas eu vou falar desses 3 aqui. Então, quando eu tenho essas palavras chamadas de conectivos ou conetivos, qual é a função delas? Elas ligam duas proposições simples, virando o que a gente chama de proposição composta. Então, a gente tem duas proposições simples que viram uma proposição composta, tá certo? Bom, então, olha só. Como é que funciona isso daqui? Antes de resolver essa daqui também, fiquem atentos na prova de vocês. É característica da Fundatec perguntar assim, das alternativas abaixo, quais as alternativas qual das alternativas
não tem a mesma características das demais. Então tu tem ou 5 alternativas ou 4 alternativas e ele está perguntando qual é a frase, aquela que é diferente das demais. Então eles querem perguntar para a gente o que é proposição e o que não é. Então fica atento, gente. Não é considerado proposição frases que não tenha verbo. Não é proposição. Segundo, frases exclamativas. Que dia bonito! Ponto de exclamação. Não é proposição. Frases interrogativas. Qual a tua idade? Qual o time que tu torce? Né? Ah, tu foi hoje no teatro? Tu foi ao supermercado? Pergunta não é proposição. Uma frase que tem duplo sentido. O cara diz, atropelaram a sogra, atropelaram o animal da minha sogra. Essa frase tem duplo sentido. Então não é considerado uma proposição. Tá certo? Frase sem verbo, 2 mais 3. Tá, mas 2 mais 3 o quê? Então não é proposição. Então de que forma eles podem perguntar? Eles te dão lá 4 alternativas, como eu falei, 5, vamos pegar como 4 alternativas, e aí tu tem lá qual daquelas 4 alternativas, qual a frase que não tem a característica das demais. Então daqui a pouco na letra A pode aparecer uma frase interrogativa, uma pergunta, na letra B uma exclamativa, na letra C uma imperativa, uma ordem, também fiquem atentos, uma ordem não é proposição. João, fecha a porta. Maria, fecha a janela. Lembra, frases imperativas não são proposições. E aí vem lá uma frase dizendo assim, Imbé é uma cidade. Imbé é uma cidade. Tem verbo e eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. E as demais, né, a maioria das outras alternativas não são proposições, tá certo? Então fiquem ligados nisso, né, nisso que eu falei para vocês. Agora eu vou apagar isso aqui, gente, e quero mostrar aqui rapidamente para vocês que também essa é uma questão que a gente não pode esquecer, porque é uma questão assim, ó, a gente tem que acertar. Olha só, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou chamar aqui de A, B, e aqui eu vou botar A ou B, certo? Já vou sair aqui da frente para vocês enxergarem o que eu estou escrevendo. Eu já vou completar a minha tabela. A, B, aqui eu vou botar A e B. E aqui eu faço a tabela. E aqui eu vou botar A, B, A, então B. E de novo, a tabela aqui. Então eu tenho essas 3 tabelas aqui, certo? Bom, o que é esse A e esse B? Esse A é uma proposição simples. O B é uma proposição simples. Então olha só, 2 maior que 3, eu poderia escrever na linguagem corrente. Isso aqui é uma proposição, só que eu estou colocando os símbolos que a gente conhece da matemática. Lembra? Aqui está dizendo que 2, né, a boquinha é sempre virado para o maior. Ele está dizendo que 2 é maior que 3. Então, é como se fosse o A. 3 não é ímpar, como se fosse o B. E aqui eu botei o conectivo ou. Aqui o E e aqui o então. Agora, nessa tabela, tá vendo esse espaço aqui? Eu vou dividir ao meio e depois cada metade ao meio. Ficou assim. Aqui é a mesma coisa. Divido ao meio, depois novamente ao meio cada um daqueles espaços e aqui vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou preencher aqui, ó. Eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdade, falso, falso. Lembrando que aqui eu tenho o conectivo ou. Quando eu tenho o conectivo ou, gente, ó, eu estou dizendo verdade ou verdade. Notem que eu coloquei todas as combinações possíveis, né? Verdade para as duas, falso para as duas, verdade para uma, falso para outra, ou falso e verdade. Coloquei todas. Quando se tem o ou, gente, basta uma delas ser verdade para que tudo seja verdadeiro. Só vai ser falso quando as duas forem falso. Falso ou falso, aí vai dar falso. Agora, quando se tem o ou, se eu enxergo uma delas verdade, já vai dar tudo verdadeiro.
Já o conectivo E é diferente. O conectivo E ele é mais forte. E aí o E só é verdadeiro quando as duas forem verdades. Por quê? Vou encontrar um falso, já vai dar falso. Então, se uma for falso, já vai dar falso. E o então? Olha só, vamos lá o então. O então, o que acontece? O então vai acontecer da seguinte maneira. O então, gente, grava V de Vera e F de Fischer. Tá certo? Lembra da Vera Fischer? Aliás, uma vez dando aula em São Paulo, eu estava lá no aeroporto em Guarulhos e eu a vi. Estava lá a Vera Fischer. E eu ia pedir para tirar uma foto com ela porque eu dou os exemplos aqui na minha tabela do conectivo então. Mas fiquei com vergonha. Então, olha só. Lembra de V de Vera e F de Fischer só para essa tabela. A do OU e a do E não. Ah, do OU tu sabe. Basta uma verdade para tudo ser verdadeiro. Só vai ser falso quando as duas forem falsas. O E só é verdade quando as duas forem verdade. Se tu encontrar um falso, já vai dar falso. E o então só tem uma maneira de dar falso. Quando é que ela dá falso? Quando for a famosa Vera Fischer. Verdade, então falso é a única que dá falsa. Porque verdade, então verdade é verdadeiro. Falso, então verdade é verdade. E falso, então falso é verdadeiro. Então grava isso aqui cai, tá lá no edital, né? A lógica sentencial aí que são as proposições. Então agora a gente faz isso aqui bem rápido. Afirmativa 1. 2 é maior que 3? Não, isso aqui é falso. Vocês viram que tem o conectivo E? Então eu não preciso nem analisar esse daqui, porque quando se tem o E, olha a tabela do E. Se aparecer um falso, já vai dar o quê? O resultado final? Falso. Afirmativa 2. 2 maior que 3. Tu sabe que isso aqui é falso. Só que agora apareceu o conectivo então. E o então, a gente sabe que só tem uma maneira de dar falso. Quando é que dá falso? Quando der a famosa Vera Fischer. Portanto, ó, aqui não tem mais como dar Vera Fischer. Então significa que tudo isso aqui é o quê? Verdadeiro. Eu não preciso nem olhar para essa daqui. Vocês viram como é rápido fazer? 2 mais 3 igual a 6. Ah, isso aqui é falso. Mas aqui apareceu o conectivo OU. 4 vezes 2 igual a 8. Verdade. E quando se tem um conectivo OU, basta uma delas ser verdade para que o resultado final, todo ele, seja verdadeiro. Então a resposta, né, lá nas alternativas, ficaria falso, verdade, verdade. Vocês viram? Uma questão rápida, gente. Aliás, uma dica para vocês. Agora vocês vão fazer a prova, pensamento positivo, já te imagina lá trabalhando na Câmara dos Vereadores, no cargo aí que tu tá prestando o teu concurso aí para esse certame, mas daqui a pouco tu vai fazer outro concurso e vai te deparar com a matemática e o raciocínio lógico. E muita gente, a maioria dos candidatos tem dificuldade nesses dois assuntos, que é a matemática e o raciocínio lógico. Quer uma dica? Olha só, gente, vai estudar matemática e raciocínio lógico. Primeiro passo, estudem a teoria. Segundo, resolvam questões modelo de cada assunto que tu está estudando. E terceiro, façam simulado desses assuntos. E quando tu for estudar o segundo assunto, seja da matemática ou do raciocínio lógico, o que tu vai fazer? De novo, teoria, resolução de questões modelo, e agora vem a parte mais importante. E o simulado que tu vai fazer ali, que tu vai inventar com os assuntos que tu está estudando, pegando questões de provas anteriores, aí o que tu faz? Um simulado cumulativo. Porque cada assunto, a partir do segundo, o simulado vira cumulativo. E aí tu vai sempre revendo a matéria. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Depois, né, tem aqui, aparece eu tenho aqui no meu canal, tu pode ver aqui na descrição do vídeo, aparece o meu site, vai lá
entra no WhatsApp ali do curso, pode até me pedir a ordem desses assuntos que tu tem que estudar, que eu te passo. Mas essa é a dica, gente. Vai por mim, vai por mim. Olha só, já estou fazendo 30 anos de lecionando a matemática e o raciocínio lógico. Mas que idade tem esse cara? Eu comecei cedo. Com 22 anos, em dizer 21, eu já estava dando aula, um pouco antes de me formar na licenciatura e plena em matemática, e aí depois eu não parei mais. Então eu posso dizer para vocês, né? Acho que tenho um pouquinho de experiência para dizer para vocês. Estudem teoria, resolução de questões modelo e simulado. Façam isso, tá certo? Mas no final do vídeo aqui da revisão, eu vou dar uma solução para vocês disso que eu estou falando, tá? Mas essa é a dica, essa é a estratégia. Depois eu dou aí uma solução no final. Fica comigo até o final aqui do revisão. Bom, gente, a outra parte que eu quero falar aqui para vocês, da parte da matemática, eu quero falar dessa questão aqui, relacionado, olha só, relacionado à geometria plana, tá certo? Eu vou pegar uma questão da Fundatec, ó, nas minhas anotações eu peguei só a Fundatec. Essa aqui, eles colocaram assim, ó, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Quero mostrar para vocês. Tinha aqui, o nome disso aqui é triângulo, retângulo, e tu tinha aqui 8, 10 e aqui aparecia assim, ó, esses pontos de interrogação. A banca colocou aqueles 3 ali, né, não sei, eles queriam chamar a atenção pedindo o valor disso aqui. Isso aqui tinha um desenho de uma janela, então isso aqui era a altura, né, aí tu tinha, isso aqui era uma escada de 10 metros de comprimento e tu tinha que saber aqui, né, do pé da escada até a parede, quanto é que vale essa medida. O nome disso aqui, gente, é chamado triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele é famoso na matemática. Deixa eu desenhar outro triângulo retângulo aqui. Ele é famoso na matemática. Então, esses lados que formam 90 graus são chamados de catetos. E essa aqui é a medida da hipotenusa. E aí existe um teorema chamado Teorema de Pitágoras. Esse é o único triângulo que tem nome para os lados. Catetos, que formam 90 graus, e essa medida maior, que é o oposto a esse quadradinho, que a gente diz que ali tem 90 graus, que é chamado de hipotenusa. Então, existe o Teorema de Pitágoras, que a gente diz que o quadrado da hipotenusa é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como é que é o nome disso? Teorema de Pitágoras. Então, nessa questão, eu tinha que descobrir isso aqui. Posso chamar isso aqui de x. Notem que isso aqui é um cateto, esse é outro cateto. Então, eu posso dizer que x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Estou usando Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que eu posso escrever cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Fazendo a continha, isso aqui vai dar 64, isso aqui vai dar 100. Quando está somando, passa para o outro lado, trocando de sinal, 100 menos 64 dá 36. E para eu tirar esse 2, vai virar uma raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o 36? É o 6, que é a raiz quadrada. Então o x aqui dessa figura é igual a 6. Tá, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu poderia resolver essa conta muito mais rápido. Bastava lembrar desse triângulo famoso, triângulo retângulo, que a gente diz que é o triângulo 3, 4, 5. Então, sempre quando tu sabe que um é 4, cateto 4, hipotenusa 5, tu deduz que aquele ali é 3. Catetos 3, 4,
tu deduz que a hipotenusa é 5. 5, cateto, hipotenusa 5, cateto 3, tu deduz que o outro cateto é 4. Claro, não adianta eu chegar e dizer para vocês, olha, a hipotenusa é 5. Aí tu vai dizer, então os catetos que formam 90 graus é 3, 4. Não, tu tem que ter duas dessas medidas e tu deduz a outra. Fechou? Agora observem, gente, que esse da figura, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse da figura, tu tinha aqui 10, 8, ó, não tá nada proporcional ao meu desenho, né? Tá certo? Deixa eu até dar uma melhorada aqui no meu desenho. Vou apagar aqui, tá? Então vamos de novo. Tá, aqui vocês viram que a minha proporção não tá legal, né? Mas deixa eu desenhar então, novamente aqui, ó. Tá aqui o triângulo retângulo. E ele dizia que essa medida aqui era 8 e essa aqui era 10. Vocês notaram, gente, que esses lados que eu tenho aqui e esses daqui são múltiplos daquele. Ou seja, olha só, gente, 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Então significa que eu peguei essas medidas e multipliquei por 2. Quanto é que é 3 vezes 2? 6. Aí eu não precisaria fazer Pitágoras. Querem ver outra? Digamos que aparecesse na prova assim, ó. Vamos pegar essa outra aqui. 15, 20, e eu quero saber a hipotenusa. Eu posso usar o teorema de Pitágoras. Eu chamar isso aqui de x. Aí eu digo x ao quadrado é igual 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vou perder tempo calculando. Então o que eu faço? Observa o 3, 4, 5. Vocês viram que esses aqui são múltiplos. Eu peguei o 3, 4, 5 e multipliquei por quanto? Por 5. Ó, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então 5 vezes 5, 25. Seria essa resposta aqui. Tá certo? Agora, se vocês... Bart, eu acho que isso eu vou esquecer. Então grava o teorema de Pitágoras. Tá certo? Também aposto uma questão relacionada aí, aparecendo essa figura que é o triângulo retângulo. E a última coisa que eu quero falar para vocês aqui no nosso revisão, né, uma revisão rápida aqui, né, na verdade, o que vale é a gente sempre estudar com antecedência. Eu coloco aqui nas minhas playlists uma revisão, mas, claro, só para a gente lembrar aí, né, véspera da prova, daqueles assuntos que tem uma chance muito grande de aparecer na prova, e aí vale a pena a gente relembrar aqui de última hora. Gente, uma outra situação é isso aqui, ó. Eu vou desenhar alguns sólidos aqui, tá? Agora, isso aqui é coisa que tem volume, tá certo? Que tem espaço. O nome dessa caixinha aqui, ó, eu vou desenhando, já vou falando para vocês. A gente pode chamar isso aqui de bloco retangular, podemos chamar isso aqui de paralelepípedo, tá certo? Lembra uma caixa de sapato, tá certo? Uma caixa de bombom. Isso aqui é o comprimento, a largura e a altura, tá? Lembrando que isso aqui são retângulos, né? A face, a gente chama de face. E esses contornos aqui a gente chama de aresta. Bom, outra caixinha importante. Eu vou pegar essa caixa aqui, ó, que é um cubo. O que é o cubo? O cubo é aquela caixa que lembra um dadinho de 6 faces, tá certo? Aí todo mundo conhece, aí todo mundo lembra de um dado. Lembrando que o dado é aquela caixinha, isso aqui são as faces formadas por quadrados, são todas iguais. Eu vou chamar aqui de A, tudo aqui é A. O A é a minha aresta aqui. Aqui não, aqui tu tem o comprimento, largura e altura. Bom, e aqui todas são iguais. Agora o outro sólido importante aqui, que a Fundatec gosta, o cilindro. Tá certo? O cilindro, olha só o cilindro aqui, fechou? Isso aqui é o raio R. O que lembra o cilindro, que é a altura, tá? H. O cilindro lembra, né, um copo, uma lata de óleo,
tá certo? Esse é o cilindro. E o outro que eu quero colocar aqui é esse aqui, ó, o cone, que aí também lembra um chapeuzinho de aniversário aí. Daqui a pouco pode ser uma pirâmide, sabe aquelas pirâmides do Egito onde a base é quadrada, tá certo? Mas o que eu quero falar daqui? Eles gostam de perguntar o volume. O que é o volume? Quanto de espaço tem aqui dentro? Quanto de água eu posso colocar aqui nesse sólido, aqui dentro dessa caixa? O espaço aqui nesse chapeuzinho de aniversário aí de criança? Então lembra que o volume, gente, é sempre superfície da base vezes altura, tá certo? Volume aqui, SB, superfície da base vezes altura. Volume aqui, SB vezes altura. E o volume aqui, SB vezes altura. Agora tem um porém. Ah, Bart, o volume desses sólidos aí que essa banca gosta de cobrar vai ser sempre a área da base vezes altura? Sempre. A área da base vezes altura. Daqui a pouco eu falo na área da base de cada uma dessas figuras, desses sólidos que eu desenhei aqui. Mas vai ser sempre a área da base vezes altura? Sim. Só fiquem atentos. Tem alguns que nós iremos dividir por 3. Ah, Bart, quando é que eu divido por 3? Grava assim, aqueles que tu não pode sentar, tu vai dividir por 3. Pensa, gostaria? Não rola, né? Então, divide por 3. Esse aqui eu posso sentar, imagina um banco em forma ali de cilindro. Então, é a área da base vezes altura. Essa caixa também não tem ponta, área da base vezes altura. O cubo, área da base vezes altura. Agora, sólido que tem ponto, tu vai dividir por 3. Poderia ser uma pirâmide, tá? É que aqui vai faltar espaço, mas eu vou fazer menor ela aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui nesse cantinho aqui, ó. Pirâmide, tá certo? Aquela, falei, como se fossem as pirâmides do Egito. Ó, como é que eu faço para calcular o volume aqui? Então vamos supor que aqui tu tem um quadrado, né? Essas medidas aqui todas iguais, aqui é a altura. Então qual é o volume? É a área da base vezes altura, porém divididos por 3. Por quê? Porque tu não pode sentar, lembra da tal da ponta. Agora, como é que ficaria a área da base aqui? Aqui é fácil, ó. Imagina tu olhando de cima, isso aqui é um retângulo. E como é que tu calcula a área do retângulo? É A vezes B e vezes a altura que eu chamei de C. Fica atento para esse sólido aqui. O cubo, o cubo, todas as faces aqui são quadradas. Então, qual é a área da base? De novo, olhando para a base, tu tem um quadrado. Como é que calcula o quadrado? É lado vezes lado. É A ao quadrado vezes a altura que é A. E aqui tu pode dizer que é A elevado ao cubo. Então, tu pegaria o númerozinho aqui que ele te deu da aresta e eleva ao cubo. Lembrando que quando tu está calculando o volume, a unidade vai estar sempre elevado ao cubo. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Como é que ficaria esse aqui? Esse aqui, tu vai ter que gravar a área do círculo, que é essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado, tá? Não esquece. πr ao quadrado. É uma fórmula. Π é um número, é uma constante, às vezes ele coloca no enunciado, substitui o π por 3,14. Raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que no enunciado ele pode te dar o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Isso aqui é 10, então o raio é 5, tá? Aqui é a mesma coisa. Quem vai ser o volume aqui do conezinho é a área do círculo, πr ao quadrado, que é uma fórmula, vezes a altura, dividido por 3, porque lembra que tu não pode sentar. E se fosse a pirâmide? Aqui, nesse caso, seria a área desse quadradinho, A ao quadrado, vezes a altura, divididos por 3. Isso aqui também aparece com frequência aí na banca responsável aí pelo certame da prova aí, então, do município de Imbé, Câmara dos Vereadores. Gente, então eu quis mostrar aqui questões que eu aposto
que vai aparecer aqui uma regra de 3 simples, composta, uma parte aí de juros simples, uma parte aí das proposições e uma coisa relacionada aqui à geometria espacial, tá certo? Agora, vocês lembram que eu falei para vocês que fica de novo essa dica. Eu quero continuar estudando porque eu vou passar nesse concurso agora no final de semana. Vai com pensamento positivo, é isso aí, né? Tu estudou, tu te preparou, tá? Eu não estudei tanto, mas tudo bem, não perde, né? Vai aí com fé, que eu digo, com foco, não vai pensando em ser derrotado antes de fazer a prova. Vai lá, passa, eu quero continuar estudando. Então, de novo, vai estudar a matemática ou raciocínio lógico, estuda dessa maneira que é infalível, gente. Tu não vai ir, digamos assim, não vou bem nas provas de matemática. Nunca mais vai acontecer isso. Teoria, resolução de questões, modelo e simulado. Bart, mas como é que eu vou preparar tudo isso? Aí eu te digo a solução. Tu não precisa comprar o curso de mim. Tu mesmo pode montar. Aqui na minha playlist eu tenho várias aulas de vários assuntos. Mas eu tenho que montar os simulados, as questões, modelos, eu não tenho tempo para isso. Tá, se tu não tem tempo, eu preparei 2 cursos que são chamados Passaporte da Matemática e Passaporte do Raciocínio Lógico. Lá tá tudo montado, tu tem já as questões modelo, tu tem o simulado cumulativo, bem da forma que eu expliquei para vocês. Mas mesmo que tu diga, Bart, eu não quero... Tá, eu não estou dizendo que tem que comprar o meu curso, eu quero que continue estudando. Lembra que estudar não é tempo perdido, é tempo investido, tá certo? Independente se tu vai fazer comigo ou não, mas vai nessa dica, teoria, resolução de questões modelo e simulado cumulativo a partir sempre do segundo assunto, tá certo? Mas se tu quiser, eu quero tudo isso pronto, entra aqui na descrição do vídeo, tem o meu site, entra lá, olha esses cursos, qualquer dúvida, entra no WhatsApp ali, né, que de repente eu mesmo falo contigo ou a minha equipe, tá certo? Mas faz essa estratégia independente se tu comprar o meu curso ou não, ou estudar com outro professor. Tá certo, gente? Então, boa prova para vocês amanhã, né? Amanhã que eu digo aí no final de semana, façam com calma, vai dar tudo certo e nos encontramos aqui. Aliás, depois dessas provas eu quero pegar a prova e colocar aí sim, resolvida questão por questão aqui no meu canal, comentando as questões aí do concurso, tá certo? Então, um abraço e arrebentem aí na prova de vocês.